Então, congregação amada do Senhor, é, hoje nós vamos falar sobre algo assim que eu considero muito importante, mas sempre é assim, né? Eu sempre considero importante aquilo que eu vou estar transmitindo, mas é sobre a unidade do corpo de Cristo. O que nos une é Jesus Cristo. Vamos ver a importância da unidade da Igreja de Jesus. Isso é um ponto fundamental no caminho da igreja para a maturidade. Muitos têm trabalhado para isso. E o foco de cada igreja tem sido ressaltar aquilo que é comum, aquilo em que concordam e não aquilo que gera discórdia. Então, assim, a gente pode dizer que a maioria busca a concordância. Se a gente pensar em Jesus Cristo e em sua obra, já teremos o exemplo de unidade a ser seguido. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim, saiba o que a Bíblia diz sobre a unidade do corpo de Cristo e como podemos evitar causar divisão na igreja. Bom, antes de eu começar a detalhar, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver e de repente, né, pode ser útil, pode ajudar alguma pessoa. Quero pedir também para você que ainda não assinou o canal do YouTube, não curtiu a página do Facebook, que faça, porque assim você estará ajudando a congregação amada do Senhor a divulgar a palavra de Deus que está na Bíblia. Bom, então vamos começar com algumas considerações sobre a unidade da igreja. Sabemos que a igreja evangélica é composta de diversas denominações, mas a busca pela unidade ela tem sido uma preocupação constante de muitas, eu posso dizer, da maioria dos cristãos evangélicos. A base para a unidade da igreja evangélica é Jesus Cristo, né? Então, o fundamental é o quê? É que nós compartilhamos o mesmo Jesus. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Redentor. Então, independente das diferenças doutrinárias e práticas entre denominações, o ponto central da fé evangélica é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a gente vai ter que destacar a unidade. Ela não significa uniformidade, não quer dizer que todo mundo vai ser igual, porque não tem jeito, porque cada um é diferente. E a própria diversidade de expressões, de adoração, de estilo de liderança, de doutrinas e práticas, faz a riqueza da igreja evangélica. E vamos ver que a Bíblia vai falar especificamente sobre isso, no texto que a gente vai ler daqui a uns minutinhos. Né? Então, essas diferenças, apesar delas, das diferenças doutrinárias, muitas vezes, né, focada em alguns aspectos da palavra de Deus, a unidade é buscada pela maioria. Porque a maioria tá olhando para Jesus, está olhando a Bíblia, então vai descobrir o que a palavra diz sobre o corpo da igreja, como que é. E existem cooperações interdenominacionais em várias atividades, projetos, eventos de evangelismo, ações sociais, missões, conferências, né? Tem muitos organismos que têm se reunido ao redor do mundo para promover essa unidade. Então, é algo assim que é muito importante e eu creio que todos sabem dessa importância. Então, nós não vamos olhar para assim, não, mas eu estou vendo muita divisão. Olha, às vezes você está vendo particularidades que não interferem na essência da palavra de Deus. E aí a gente vai ver como é que a Bíblia trata isso. Todo mundo tem que ser igual? Não, não tem jeito. Olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Então, vou ler a partir do verso 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos,
formam um só corpo, assim também é Cristo. Porque em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vocês lembram, está escrito que Deus é Espírito, né? E importa que o adoremos em espírito e em verdade. Aí no verso 14, Paulo continua a dizer, porque também o corpo não é um membro, são muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, aqui nós já vemos que os nossos membros simbolizam de uma forma assim muito clara, e foi a que Paulo usou, como é que é a unidade do corpo, como é que o corpo é formado de muitas partes e cada uma tem uma função, cada uma se junta para formar o corpo, que ele é harmônico. É um corpo saudável, é harmônico. Se ele está com problema, alguma parte deixou de funcionar bem. Então, mesmo que alguém se sinta diferente, como ele falou, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olho? Mesmo que a pessoa tenha noção de diferença, ah não, eu sou olho, o olho é muito diferente do ouvido, eu sou melhor, eu sou isso e aquilo. O próprio Paulo fala, uai, por acaso ele não seria se ele dissesse? Então existe uma verdade maior, uma unidade maior, que é assim, a simbologia do nosso corpo físico. Ela nos ajuda muito a entender a diversidade de membros, de partes do corpo. No entanto, todas se juntam para que o corpo funcione bem. Então, continuando, né? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O corpo é o conjunto de membros. E as funções foi Deus é que fez. Cada um deles como quis, como ele quis. Então, às vezes, você é só olho e quer ficar bravo porque é olho, mas foi Deus que te colocou. Você tem uma função maravilhosa no corpo. Então, assim, num certo sentido, a gente tem que aceitar também essa, vamos dizer, essa parte, essa função que Deus nos deu. Então, agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Porque é a cabeça que a gente pensa com raciocínio, todo mundo fala, o cérebro é o principal. Mas se o cérebro não tivesse pé, se o nosso corpo não tivesse pé, não ia se locomover, não ia andar, ia adiantar o quê? Como é que o cérebro e os olhos iam captar as realidades e iam aprender as coisas? Porque não ia se locomover. Então, cada parte tem uma função, tem um propósito, tem um objetivo. Continuando no verso 22, diz assim, antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são mais necessários. Então, é o exemplo do pé. Parece que, né, o pé tá lá por último, né? Encosta na terra, anda sujo, anda empoeirado, e principalmente naqueles tempos, né? Então, você então vai comprar um sapato bonito para honrar o pé, porque você acha que ele não tem muita honra, né? Então, assim, Paulo continua a dizer, e os membros do corpo que reputando serem menos honrados, a estes revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Isso quer dizer o quê? A gente poderia falar assim, sobre isso, né? Somente sobre isso. Mas aqui é um símbolo,
uma forma que Paulo viu de nos explicar a diversidade do corpo, mas a importância das partes, das funções para comporem o corpo. Então, os membros mais decorosos, que ele chama aqui, os mais importantes, vamos dizer assim, que tem, né, mais valor, é o cérebro, o coração, né? Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele. Então, de repente, o fígado é fundamental, o rim, né? A vesícula biliar, aquele que a gente nem sabe que existe, mas se entrar em desequilíbrio, né? O nosso corpo adoece. Então, o último verso do 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Então você vai ter que cuidar de todo o seu corpo. Todo o seu corpo bem cuidado vai refletir saúde, vai refletir que está em ordem, que está funcionando bem. Mas se uma partezinha, eu costumo dizer, se você andar e bater o seu mindinho na porta, na quina, vai doer pra caramba, você vai sentir, e é a menor parte, né? Uma parte mínima do seu corpo, mas você vai sentir. Então, todo o corpo, né? O corpo, ele é um todo. Por que todo? Porque é formado de muitas partes. Cada parte com seu propósito, com sua finalidade, e eles precisam trabalhar em harmonia. Não adianta a mão falar que não precisa, né, de nenhuma parte, ou vice-versa, como nós lemos especificamente como Paulo falou. Então, essa imagem já nos ajuda a entender a importância da unidade na igreja. E a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. E Deus distribuiu dons, Deus distribuiu projetos, propósitos para cada um. Cada parte tem seu valor. Mesmo aquela que está escondida, né? As entranhas, a gente não vê os nossos órgãos, a não ser hoje, né, com uma tomografia, ressonância, exames, né, cintilografia. Mesmo assim, a gente não entende muito, né, quando olha lá. Mas a gente não vê, mas eles são fundamentais para que o nosso corpo esteja no pleno funcionamento. Então, essa imagem do nosso corpo formado de muitas partes, a que vemos, a que não vemos, a que achamos muito importante, a que não achamos muito importante, porque cada uma delas compõe o nosso corpo, e para Deus é importante, e Ele fez como quis. Então, o foco aqui é o quê? Vamos olhar para a importância da unidade, para o corpo andar junto, mesmo que as partes sejam muito diferentes. Eu vou trazer a lembrança aqui de uma citação que até o Luciano Subirá fez, e ele tirou de um dito, né, que foi popularizado por John Wesley, mas John Wesley aprendeu com os morávios enquanto ele esteve em unidade com eles. E diz assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, naquelas coisas secundárias, tolerância ou liberdade. Mas em todas as coisas, o amor de Jesus. O que esse dito está querendo dizer? É da importância da unidade. Então, nós, como igreja, que somos o corpo de Cristo, que vamos lembrar da imagem do nosso corpo com tantas partes diferentes, mas todas elas juntas para fazer um corpo saudável funcionar bem, assim também o corpo de Cristo. Nós devemos o quê? Manter unidade naquelas coisas essenciais. Como eu disse antes, quem é o motivo da nossa unidade? É Jesus Cristo, é sua vida, é seu exemplo, é o Evangelho, é a palavra de Deus, foi o que Ele nos deixou. Então, os princípios essenciais é o que vai nos unir. Agora, se tiver coisas secundárias, se o batismo é com pouca água, com muita água, com isso ou aquilo, a gente não vai parar para criarmos inimizade por causa de coisas que são secundárias. Porque o que é principal no batismo? É você publicar
né, a sua fé em Jesus. Então, o jeito, a quantidade de água usada não pode gerar divisão entre nós. Então, nós devemos focar naquilo que nos une e não naquilo que nos divide, que nos separa. E não só devemos nos preocupar com isso teologicamente, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, como é que a gente está. Principalmente nesses tempos, né? Vivemos o ano passado no meio de muita divisão, era uma divisão política, mas que ultrapassou as barreiras do político e chegou na fé, né? Então, a gente deve tomar cuidado, porque de repente a gente embarca numa discussão que não tem muito sentido, que não vai agregar nada, só vai atrapalhar. Olha só, olha na carta de 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 a 7. Está escrito assim, que eu vou ler aqui alguns versículos onde eu achei recomendações e conselhos para a gente seguir no nosso dia a dia, na nossa conversa. Porque a imagem que Paulo trouxe do corpo, ela nos ajuda a entender a importância da unidade, a realidade da diversidade, mas que todos compõem o corpo para que o corpo funcione bem. Mas o que devemos fazer em cada detalhe da nossa vida? Então, eu creio que nesses versículos que eu vou ler nos vai dar uma dica. Diz assim: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então, há uma doutrina principal e ela não deve ser rompida. Então, Paulo está falando para Timóteo: olha, eu te advirto, não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Contendas são brigas, questões, divisões, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Esse versículo é muito forte, porque muita gente se diz doutor de coisa que eles não têm a mínima ideia, mas se arvoram no direito de serem os donos da verdade. Mas Paulo está falando, existe sim uma doutrina, mas qual é a essência dessa doutrina? É o que está escrito na palavra de Deus. É a fé, é um coração puro, é um amor, é uma busca por Senhor genuína, é uma fé não fingida. E não, porque normalmente essas questões, as doutrinas, as vãs, podemos dizer até vãs religiões, vãs contendas, elas advêm de pessoas que querem levar vantagem, que querem construir seu próprio reino, que querem fazer coisas que está longe de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé não fingida. Se você for olhar, as divisões normalmente são causadas por pessoas mal intencionadas. Mas aí nós vamos prosseguir como devemos evitar cooperar com o chifrudo, que eu chamo chifrudo, né? Que na verdade é o inimigo das nossas almas, é o diabo, é o grande dragão. Porque o que ele quer? Ele quer causar dano à unidade do corpo de Cristo. Ele quer dividir. Então, nós vamos evitar certas conversas, certas ações que mais vai ajudar o inimigo do que ajudar a unidade de Cristo. Aí, na primeira carta de Timóteo, né, já no verso 6, no capítulo 6, verso 3 a 5, também fala sobre a questão da doutrina. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa ou esse grupo que fala outra coisa diferente do que está na palavra de Deus, e muitas vezes eles usam a palavra de Deus, mas usa como versos isolados, partes isoladas, pinçadas,
Ou a Bíblia toda é verdade ou toda é mentira. Não tem como você extrair uma parte para construir uma ideologia, para construir uma doutrina. Não. Toda a doutrina está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e ali ela vai sendo construída. Então, quem está ensinando outra doutrina, Paulo está falando, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, nas quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, Paulo não está falando que o mundo é lindo e maravilhoso, que todo mundo que fala que tem uma fé é lindo e maravilhoso. Não, ele está citando um quadro aqui realmente real. Eu creio que cada um de nós pode ver que existem pessoas soberbas que não sabem nada, que deliram acerca de questões e contendas de palavras, e isso suscita inveja, porfias e divisão, blasfêmias, ruim suspeita. A pessoa faz tudo certo e você é lançado uma suspeita maligna para destruir, para você fazer descair a honra daquela pessoa. Né? São perversas contendas de quem? Homens corruptos de entendimento, não entendem e querem se fazer entender. São privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Ele falou, afasta-te dos tais. Então nós vamos observar, será que aquele grupo, aquela doutrina está seguindo a palavra de Deus? Não para ser o juiz desse grupo ou doutrina, porque você viu, em tudo vamos olhar e viver com o amor de Jesus. O conselho de Jesus é o amor do Senhor, é a verdade. E não você começar a discutir por causa de coisas secundárias. Agora continuamos a ver mais 2 versículos. Um está na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 23, que diz assim: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, existem questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, o que a gente vai fazer de forma prática? Evitar, rejeitar certas discussões que não vai levar em nada. Só vai criar divisão no corpo, só vai produzir contenda. Então, esse é um conselho que está lá explícito na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 23. E mais à frente, na carta de Tito, capítulo 3, verso 9, está escrito: mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Isso não quer dizer que você não vai dar a sua opinião, porque o corpo, ele precisa, já em outros versículos, está falando da importância da congregação, da importância de estar junto, porque um vê um lado, o outro vê outro, e o conhecimento vai se compondo através das várias formas de enxergar, de ver, de perceber a verdade. Então, a própria particularidade do ser humano, a individualidade, aquilo que Deus colocou mesmo em cada um, isso contribui para o crescimento da igreja. Então não é que você não vai discutir nada, você não vai trocar ideias, mas aqui o conselho que está sendo dado para a gente evitar são questões loucas, aquilo que não tem pé nem cabeça, aquilo que nem está explícito na palavra de Deus, genealogias, contendas, aquilo já está gerando uma divisão, você vai atar lenha na fogueira. Então, o que faremos de forma prática é evitar essas questões, que aqui já é chamado de questões loucas, tanto na carta a Timóteo quanto a Tito, para que nós não ajudemos o chifrudo a incrementar a divisão no corpo de Cristo. Então, onde que nós vamos nos focar? Naquilo que nos une, na palavra de Deus, naquilo que é diferente a forma de ver, mas não é essencial. Um exemplo aqui, né? A volta de Jesus.
nós não temos a revelação completa. Por quê? Porque se tivéssemos, não teria trejeito, não teria os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas. É porque ainda não tem a revelação total. E cada um vai ter versículos para corroborar a sua visão. Mas nós vamos buscar a Jesus, vamos estar preparados, buscar o Senhor. Este é o nosso foco, nos alinharmos a eles e cooperarmos para a unidade do corpo. Porque o Senhor fala que está guardando a igreja sem mancha e sem mácula. Então nós vamos ajudar a produzir essa igreja sem mancha e sem mácula. Então naquilo que não está explícito, não está tão óbvio para todas as gente, nós não devemos discutir. E ainda outras questões que Timóteo e Tito falam, questões loucas, ficar criando ideologias, genealogias, questões malucas que só faz dividir a igreja. Então, este é o nosso alvo hoje, ressaltar, né, a importância do corpo, né? Paulo dedicou um capítulo inteiro aí falando das partes do corpo para falar como que são partes tão diferentes, no entanto, elas juntas formam o corpo. Assim nós devemos ver. Olha, é tão diversa e tão rica a igreja do Senhor Jesus. Vamos focar nisso, né? Nessa diversidade, nessa beleza. E vamos seguir os conselhos práticos que nós vimos nesses versículos. Né? Sabemos da importância da unidade, vamos prestar atenção em cada um de nós, seguir esses conselhos para evitar cooperar com o chifrudo, né? E ajudar a divisão e não a construção do corpo em unidade. Então, como a gente vai fazer isso? Agarrando com Jesus, com a palavra de Deus, porque aí nós vamos discernir o que é importante do que não é importante. Então, eu sempre peço aqui para a gente repetir umas palavras para elas entrarem em nossa mente e a gente se compromissar. Então, eu gostaria que você repetisse comigo. Eu vou buscar conhecer a palavra de Deus. Eu vou saber discernir o que é essencial do que é secundário. Eu não vou cooperar com o chifrudo trazendo divisão para a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas vou cooperar para a unidade do corpo de Cristo. Então, eu gostaria de orar agora no nome santo de Jesus. Eu oro para que cada um venha buscar a palavra de Deus, que cada um viva de acordo com essa palavra. Eu oro para que cada um possa cooperar com a unidade da igreja. Eu oro para que cada um venha discernir quando está causando divisão e quando está cooperando para a unidade. No nome santo de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor por nos permitir estar vivos nesse tempo de hoje, que são tempos que antecedem a volta de Cristo. Você vai dizer, mas tem 2000 anos que estamos esperando. Sim, mas a cada dia está mais próximo. Se ele não chegou ainda, está mais próximo. E nós nos reuniremos com ele como uma igreja sem mancha e sem mácula. Então, no nome santo de Jesus, tenhamos toda uma ótima semana. Muito obrigada a você que chegou aqui. Deus te abençoe em todas as suas decisões. No nome santo de Jesus, amém. Muito obrigada.